Capítulo 323 Os Seis Bruxos Sábios, Parte 1. Como esperado, por muito tempo na área das Mil Águas, só se ouvia um nome. Sendo o líder de divisão da seita Sangue de Ferro, Zhaofeng era o rei do lugar. Depois de derrotar a família secundária 1 e controlar toda a área das Mil Águas, agora posso me concentrar em me preparar para a conferência do Santuário do Dragão Real. Zhaofeng sentiu-se seguro. Depois de assinar o contrato de sangue, Zhaofeng liderou seus subordinados de volta à área da divisão da seita Sangue de Ferro. No lado oposto do rio, os superiores da família secundária 1 tinham expressões tristes, mas mais pessoas estavam secretamente felizes. O líder da família 1 estava cheio de tristeza e sua figura parecia envelhecer cada vez mais enquanto ele observava Zhaofeng. Esse garoto é terrível, ainda jovem e já alcançou o reino espiritual verdadeiro e governou seu próprio território. A seita Sangue de Ferro certamente o recomendará para a conferência do Santuário do Dragão Real daqui a 6 meses. De repente seus olhos se moveram e pararam no corpo coberto cheio de queimaduras de Tian Yunzi. O rosto de Tian Yunzi não tinha cor, sua aura de vida era extremamente fraca e ele estava inconsciente. Qual é a situação? O líder da família secundária 1 olhou para alguns médicos habilidosos nas proximidades. Sob nosso tratamento, não existe nenhum perigo à sua vida, mas ele sofreu muito dano, até mesmo em sua energia mental. Um velho médico de cabelos brancos disse solenemente. Lesões em sua energia mental. Minha família tem muitas pílulas espirituais raras que podem ajudar a reparar essa lesão. O líder da família secundária 1 disse. Nós já lhe demos pílulas espirituais, mas o dano em sua energia mental está conectado à sua intenção da lâmina. A ajuda externa é limitada, então ele só pode confiar em si mesmo. O velho médico de cabelos brancos sorriu amargamente. As lesões comuns na energia mental, devido às condições e recursos ricos, podem ser lentamente curadas, mas até mesmo médicos famosos não podem ajudar quando se trata da intenção da lâmina. Qual é a origem dessa linhagem ocular de Zhaofeng que pode até despedaçar a intenção da lâmina de Tian Yunzi? Isso é realmente problemático. O líder da família secundária 1 tinha um olhar de solenidade e preocupação. Tian Yunzi era um filho das famílias Tian e 1 e herdou suas duas linhagens. Em todo o país grande, ele estava no topo. E talvez, somente o príncipe Jin dos imperiais seria melhor do que ele. E sobre a situação geral? O líder da família secundária 1 perguntou. O pior resultado é a quebra de sua consciência de energia mental. Isso não é muito diferente de morrer e tem uma maior chance de acontecer. O melhor resultado seria que, depois que ele se recuperasse, seria como se renascesse, mas essa probabilidade é muito baixa. O médico de cabelos brancos disse depois de pausar um pouco. Não há nenhuma maneira de salvá-lo. Não há, tecnicamente, nenhuma maneira, mesmo que surgisse um soberano do reino núcleo da origem. A menos que, se por acaso um dos reis do reino do semideus aparecesse. Dizem que, esses reis no reino do semideus podem tocar profundamente no nível da alma e podem viajar livremente ao redor do universo. O médico de cabelos brancos sacudiu a cabeça. O líder da família secundária 1 ficou um pouco amargurado. As 8 superpotências do país grande domo nem sequer tinham um soberano do reino núcleo da origem. Quanto a reis no reino do semideus, provavelmente não haveria nenhum no continente. Líder da família, na torre sagrada dos 6 bruxos, há um misterioso sábio que é especializado em medicina, matrizes, geografia e astrologia. Seu conhecimento é como o oceano, onisciente. Dizem que, até mesmo um soberano de uma das 10 grandes forças, da seita Yuan Celestial, foi visitá-lo. Um dos médicos de repente disse. Sábio da torre sagrada dos 6 bruxos. Você quer dizer, o professor da Imperatriz Qin? Os olhos do líder da família secundária 1 ficaram iluminados. Mesmo a Imperatriz Qin era discípulo dessa pessoa.
Com isso, pode-se ver suas capacidades. No entanto, a luz em seus olhos instantaneamente escureceu mais uma vez. Ele já ouviu falar sobre essa pessoa antes e ele passaria a maior parte do tempo viajando. Mesmo que ele estivesse na Torre Sagrada dos Seis Bruxos, era raramente visto. De qualquer forma, ainda há um pouco de esperança. Com o poder das famílias principais Tian e Yun juntas, poderemos convidar essa pessoa. E se a Imperatriz Qin também puder nos ajudar, nossa esperança será maior. Os olhos do líder da família secundária Yun estavam úmidos e seus dois punhos estavam cerrados, com as unhas cravadas na carne. Os anciãos da família secundária Yun ficaram em silêncio. Apenas um pequeno número deles sabia que seu líder da família era avô de Tian Yunzi, e mesmo Tian Yunzi não sabia disso. Sua mãe havia morrido há muito tempo e essa era a primeira vez que ele tomou a iniciativa de visitar essa família secundária Yun. Em um piscar de olhos, meio mês se passou. Seita Sangue de Ferro, Divisão das Mil Águas. Zhao Feng estava sentado de pernas cruzadas e seu ki espiritual verdadeiro estava em um fluxo contínuo. Seu ki espiritual verdadeiro estava em estado líquido, ainda mais concentrado, especialmente no Dantian, onde existe um lago. O lago no Dantian é a fonte espiritual verdadeiro, e todos aqueles no reino espiritual verdadeiro possuem um. Os diferentes níveis do reino espiritual verdadeiro teriam diferentes tamanhos de fonte espiritual verdadeiro. Se a fonte espiritual verdadeiro daqueles no rank humano verdadeiro fosse comparada com uma tigela de água, então o do rank místico verdadeiro possuía uma bacia d'água e os mais fortes no rank lorde verdadeiro tinham um tanque d'água. A diferença entre os três era extremamente enorme. Isto especialmente para aqueles no rank lorde verdadeiro. Eles eram extremamente poderosos e cada uma de suas ações vieram com um poder incomparável. Com a força atual de Zhao Feng, ele conseguiu competir com os mais fracos do rank místico verdadeiro, como o líder da família secundária Yun. Se fosse outro do rank místico verdadeiro, que fosse várias vezes mais forte do que o líder da família secundária Yun, comparável ao grande pirata da água da lua, Zhao Feng poderia não ser capaz de fazer algo contra eles. Quanto àqueles no rank lorde verdadeiro, como o lorde da cidade do lago inundante ou o vice-patriarca da seita Sangue de Ferro, um simples estralar de dedos poderia matar alguém do rank humano verdadeiro, sem qualquer esforço. Felizmente, Zhao Feng estava sob a proteção da seita Sangue de Ferro e não tinha medo do Lorde da Cidade do Lago Inundante procurar vingança. Minha fonte do verdadeiro espírito começou a tomar forma e o próximo passo é refiná-la e expandi-la. Zhao Feng inspecionou a fonte espiritual verdadeiro em seu Dantian. Sua fonte espiritual verdadeiro tinha uma cor azul escura e continha traços de relâmpagos. Se não estivesse escondido, uma aura destrutiva irradiaria dele e deixaria os outros seres vivos perto incomodados. Uma vez espírito verdadeiro, nunca mais mortal. A forma de vida de Zhao Feng ultrapassou as das de existências normais e sua fonte espiritual verdadeiro poderia interagir com o Yuan-Qi dos céus e da terra e absorvê-la. O Yuan-Qi de relâmpago foi o mais compatível com o Zhao Feng e, portanto, foi o mais fácil de absorver. Outros, como o vento, a água, o fogo e outros elementos, seu sentido para elas era ligeiramente confuso, então imagine para absorvê-los. Em seguida, Zhao Feng só precisava fortalecer sua fonte espiritual verdadeiro e ele, completamente, entraria nos estágios iniciais do rank humano verdadeiro. Geralmente para alguém entrar no rank humano verdadeiro e alcançar os estágio inicial precisariam de, pelo menos, 6 meses a 2 ou 3 anos. E o progresso do estágio inicial para o estágio tardio, existe um certo grau de dificuldade, o que necessita de fortuna, talento e fundação. Do estágio tardio para o estágio de pico ou ápice era o mesmo, também tinha uma enorme lacuna. Yunsha e o ladrão do leque voador estavam todos nos estágios de pico, mas havia diferenças em seus pontos fortes.
Neste nível, eles poderiam tentar atravessar para o segundo céu do reino espiritual verdadeiro, o rank místico verdadeiro. O rank místico verdadeiro tinha uma grande lacuna, precisava se comunicar com os mistérios dos céus e da terra, então condensar sua própria semente da verdade. Eu tenho o líquido sagrado da flor mística do tesouro da água da lua, que ajuda a compreender a semente da verdade e aumenta em 30% a chance de atingir o rank místico verdadeiro. O coração de Zhao Feng se moveu. O líquido sagrado da flor mística foi um dos tesouros que ele recebeu do terceiro andar do enorme caixão de cobre do tesouro da água da lua. Agora, pensando nisso, seu valor poderia ser comparável ao do ladrão do leque de pêssego da lua imortal. Quem sabia o quanto esse item valeria se fosse posto em leilão na casa de leilão Dragão Ascendente. Após meio mês de consolidação, Zhao Feng saiu da reclusão e perguntou a situação da divisão. A divisão das Mil Águas já havia assumido o controle da área, e havia inúmeras famílias, bem como forças que vieram até eles procurando refúgio. Yunsha e Shen Mengzin, os dois vice-líderes, estavam ambos extremamente ocupados. Zhao Feng, o líder da divisão, estava em maior parte do tempo em reclusão, mas ainda se inteirou dos assuntos. Mesmo com a vinda de alguns do reino espiritual verdadeiro, ele nem os recebeu. Líder da divisão, você finalmente saiu da reclusão. Yunsha, Shen Mengzin e os outros níveis superiores se dirigiram instantaneamente para relatar as questões importantes. Agora que esta divisão da seita Sangue de Ferro ganhou o controle da área das Mil Águas, havia várias questões que precisavam ser resolvidas. O capitão dos piratas de sangue ruim, Abutre de sangue ruim, afirma conhecê-lo e disse que lutou lado a lado com o senhor. Ele quer vê-lo e obter uma posição elevada em nossa divisão. Lord In da Montanha das Bruxas atingiu o rank místico verdadeiro e diz que tem problemas com o Lorde da Cidade do Lago Inundante. Ele ouviu sobre o seu talento e gostaria de convidá-lo para tomar uma xícara de chá com ele. Aparentemente, ele também tem uma filha que é extremamente bonita e provavelmente quer. Há um sacerdote taoísta de nome Qijiangu que afirma ter adivinhado sobre a vida do imperador do país Grande Domo e diz que o senhor, líder da divisão, tem o ar de um dragão real e gostaria de ajudá-lo a controlar o mundo. Neste instante, problemas de todo tipo chegaram aos ouvidos de Zhao Feng. Zhao Feng não pôde deixar de franzir e coçar a testa. Se não há qualquer questão sobre vida ou morte, recuse tudo para mim. Ele então passou todos os problemas, grandes e pequenos, ao vice-líder Yunsha e aos anciãos. Quando seu coração ficou calmo, Zhao Feng disse a Jie: eu tenho uma carta que precisa ser entregue ao mestre Tigan. Preciso da ajuda dele para forjar algo. Mestre Tigan. Ele é um mestre ferreiro extremamente famoso em todo o país Grande Domo e é um ancião honorário da seita Sangue de Ferro. Entregarei a carta, mas não posso garantir que ele venha. Jie disse em um tom um pouco solene. Eu e o mestre Tigan temos um bom relacionamento. Zhao Feng sorriu fracamente. A razão pela qual ele queria convidar o mestre Tigan era para forjar uma arma de longo alcance ou usar o cristal de 5 lados e o cristal primordial de 5 lados para aumentar o poder do arco Luo. Além disso, o leque de pêssego da lua imortal também tinha 7 pequenos slots que poderiam ser usados para armazenar armas secretas. Depois de arranjar isso, Zhao Feng entrou mais uma vez em reclusão e iniciou a integração da essência da Bíblia Sagrada da Flor Mística. Este era um longo processo. Cidade do Lago Inundante, Palácio do Lorde da Cidade. Senhor da Cidade, a notícia é verídica. Zhao Feng tornou-se um líder de divisão da seita Sangue de Ferro e varreu a área das Mil Águas e até mesmo espancou o gênio número 1 da principal família Tian Yunzi. Uma sombra escura relatou e então desapareceu. O Lorde da Cidade do Lago Inundante ficou com as mãos atrás das costas com uma expressão profunda no rosto. Seus olhos pareciam conter o céu noturno e continham uma leve luz vermelha prateada. Depois de um tempo, ele se virou e falou: Kinner, o que você acha? Chua?
Uma figura de vestes brancas como a neve apareceu, como uma deusa nas pinturas. Eu decidi que participarei da conferência do Santuário do Dragão Real. Liu Qingxin mordeu os lábios enquanto seus olhos ondulavam. Com sua linhagem e força verdadeira oculta, ninguém na geração mais nova do País Grande Domo é seu oponente. É hora de você sair do País Grande e entrar no verdadeiro estágio do continente do Norte. O Lorde da Cidade do Lago Inundante disse com um sorriso.